temos os sensores, que os sensores nada mais são, são elementos, são componentes que vão informar a central eletrônica de acordo com o tipo, né, do componente sobre algum dado, e esse dado vai ser tratado pela central eletrônica para poder informar aos outros componentes, que são os atuadores, para controlar o motor. Como exemplo de sensor, o que são esses sensores, né? A gente tem exemplo de sensor, por exemplo, a sonda lambda, a gente tem o sensor MAP, que é o sensor de pressão dentro do coletor de admissão. Aí nesse caso, se não tem sensor MAP, pode ter um sensor de fluxo de ar, né, quantidade de ar passando. E o sensor MAP ele serve para quê? Ou o sensor de fluxo, né? Informar quanto ar está entrando para dentro do motor. Basicamente, esses dois sensores fazem isso. Você tem aplicações onde você tem só o sensor MAP e aplicações que você tem só o sensor de fluxo de ar. Então, um desses dois você usa para, no caso, para a estratégia que aquela injeção eletrônica foi, vamos dizer assim, construída, né, e programada. Daí você tem, no caso que eu falei antes, da sonda de oxigênio, né? A sonda de oxigênio ela está instalada no escapamento do motor e a sonda de oxigênio ela vai informar a qualidade da mistura que foi queimada. Então, a sonda lendo essa informação e informando a central eletrônica vai poder interpretar e dizer: a mistura está estequiométrica, ou ela está rica, ou ela está pobre, e ela vai comparar, por exemplo, com a central, né? Ela vai comparar essa informação que está vindo da sonda com o que foi programado dentro dela. Então pode ser que no ponto de funcionamento do motor é necessário que a qualidade da mistura esteja estequiométrica, né? Que esteja queimando todo o combustível que foi injetado. E pode ser, né, que em outro ponto de funcionamento do motor a mistura esteja um pouco rica, né? Que esteja assim entregando mais combustível do que o necessário para queimar tudo, porque aquele ponto é necessário fazer isso. Então a central eletrônica vai olhar, comparar, tá ok, perfeito. Se tá ok, continua da mesma forma. E daí, nesse sentido, né, que acontece? Na central, ela pode decidir, outro fator que a central eletrônica faz, decidir se essa informação que foi recebida está ok ou está não ok. Quer dizer, se está dentro ou fora do que foi parametrizado, do que foi calibrado lá no acerto. E daí ela pode tomar a decisão de corrigir ou não, né, dependendo da informação que ela recebe e da comparação que ela faz em relação ao funcionamento que seria normal, esperado por ela, né, pela injeção eletrônica, pela central eletrônica, para poder trabalhar naquele ponto de funcionamento do motor. Então, ela é assim que ela funciona, ela recebe esses dados e daí ela toma decisões em função disso. Outro sensor que existe, né, para informar a central eletrônica é a posição da borboleta de aceleração. A grande maioria dos carros, eu posso dizer que 100% dos carros que a gente tem, ou talvez quase 100%, não conheço todos os carros também, né? Mas que a grande maioria dos carros, esmagadora, vamos dizer assim, possui uma borboleta eletrônica. No passado, no início da injeção eletrônica, quando foi colocada, né, a injeção eletrônica começou a funcionar, existia como configuração uma borboleta mecânica, não era uma borboleta eletrônica. A diferença é que a borboleta mecânica está ligada diretamente no pedal por um cabo, como era no carburador, né? Claro que a função é totalmente diferente, né? Tem os sensores, que no caso, mesmo tendo a borboleta mecânica, existe um sensor de posição, que a central eletrônica vai interpretar aquela posição do sensor, né? Vindo para saber onde está a posição da borboleta e daí fazer as correções necessárias. Então, mesmo que tenha lá uma borboleta mecânica igual tinha no carburador, existe também um sensor que vai informar para a central qual é a posição, e daí ela poder fazer os cálculos, poder fazer toda a correção necessária e a aplicação necessária para controlar o motor naquela situação. Mas, hoje em dia, a grande maioria dos carros tem tem borboleta eletrônica, e a borboleta eletrônica ela tem motor, né, motor elétrico que faz o controle da abertura e fechamento dela. Né? Então, através da posição do pedal, que o condutor está pedindo torque, vamos dizer que ele está pressionando o pedal 50%, a central eletrônica vai pegar a informação do pedal que o condutor está pedindo de carga, vai interpretar esse sinal e através do programa que ela está ali dentro, da parametrização que foi feito, do acerto que foi feito nessa injeção eletrônica, ela vai interpretar essa demanda, essa pedida do condutor e vai abrir a borboleta de acordo com aquilo que foi parametrizado e que foi calibrado nela. Então, ela vai fazer esse controle nesse sentido através do sensor, né, da posição, nesse caso, do pedal, para poder fazer a abertura da borboleta. Então, e é importante, né, que tenha a informação da posição da borboleta, porque ela vai informar, borboleta, você tem que chegar até esse ponto. E aí a borboleta vai trabalhar para chegar lá e no caso, a central eletrônica vai fazer, aqui chegou no ponto que eu quero, para e mantém ali.
Então é dessa forma que funciona, né? Então tem outros sensores também, né? Tem sensor de detonação na injeção eletrônica, que é importante para saber se está havendo detonação do combustível que está sendo queimado ou não. Tem o sensor de velocidade também, que é importante para algumas estratégias que a injeção eletrônica usa para fazer o comando, né, o controle, né, de todo o funcionamento do motor. É importante saber a velocidade, é importante saber a temperatura do ar também. A temperatura do ar é muito importante para a injeção eletrônica, para saber que temperatura que esse ar está chegando dentro da câmara de combustão, para saber que correção que é necessária. Porque o ar ele influencia muito, a temperatura do ar influencia muito no funcionamento do motor, no caso da combustão, vai ter um impacto direto na combustão. Se o ar está mais frio, ou no caso, né, se a gente for pegar os parâmetros físicos, né, pensar na física do funcionamento do negócio, né? Se você tem um ar mais frio, você tem vamos dizer assim, você vai ter uma maior quantidade de ar por volume, né? Que vai ser, por exemplo, admitido para dentro do motor. Então, se você tem mais ar, você tem que injetar mais combustível. Então, tem algumas correções que a injeção eletrônica vai fazer em função dessa informação, da temperatura do ar, por exemplo. Tem também a temperatura da água, é outro sensor também que vai informar para a injeção eletrônica qual a temperatura da água que o motor que está no motor, que estaria circulando no motor, para que ela saiba quais são as correções necessárias também relacionadas à temperatura de água. Você tem que colocar mais combustível, você tem que colocar mais avanços de ignição, você tem que manter a borboleta um pouco mais aberta em determinadas situações, né, de funcionamento do motor, determinados pontos de funcionamento do motor. Então tem toda essa parte que vai ser necessária. Informações vindas do motor, que a central eletrônica vai receber, e daí ela vai tomar a decisão de acordo com as informações que chegam e, no caso, o funcionamento do programa, como está feita, né, a injeção eletrônica, como está programada, a injeção eletrônica, como está parametrizada, né, os dados que foram colocados ali pela pessoa que fez o acerto, para daí fazer o controle, né, do motor, para poder agir no motor, para que o motor funcione da maneira esperada, da maneira que foi feito o acerto, foi feita a calibração da central eletrônica.